pessoal, eu sou a Tânia do canal Carpa Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês esse livro maravilhoso chamado Os Miseráveis, de Victor Hugo. No meu caso eu tenho dois volumes, volume 1 e volume 2, da editora Martin Claret, que eu comprei inclusive no sebo. Vocês conseguem esse livro por um valor bem em conta em sebos, apesar dele ainda ser publicado, afinal é um clássico, né, da literatura. Esse livro aqui, ele foi publicado em 1862, inclusive ele foi publicado simultaneamente na França, Brasil e em outros países. É um raro momento de publicação simultânea, né, de um livro no outro país e simultâneo no Brasil, ainda mais nessa época, né, 1862. Ele estava no exílio quando ele publicou Os Miseráveis. Victor Hugo, ele foi um boêmio, casou-se e se separou poucos anos depois e foi viver com uma das amantes dele, né? Dizem que ela era também prostituta, mas era amante dele, ele ficou com ela durante muitos anos e muito conhecido na boemia lá da França, inclusive na época que ele faleceu, que ele teve o cortejo fúnebre e tudo, as prostitutas da região lá da França fizeram uma espécie de greve, uma espécie de luto em homenagem a ele. Não trabalharam no dia. Engraçado, né? Enfim, nesse livro aqui, um dos grandes livros dele, também publicado, muito conhecido, chamado Nossa Senhora de Paris, que aqui no Brasil é mais conhecido como Corcunda de Notre Dame, também colocou ele no topo dos maiores escritores mundiais, né? É uma obra-prima também, o Corcunda de Notre Dame, que infelizmente Notre Dame, desde a época do Corcunda de Notre Dame, já era falado que a igreja passava por uma pequena decadência, né? E isso foi comprovado há pouco tempo, quando pegou fogo, né? Uma coisa muito desagradável, muito triste que aconteceu na igreja, que afinal é um patrimônio da humanidade, né? Falando sobre Os Miseráveis, eu não vou assim me discorrer muito, que vocês encontram muitos vídeos no YouTube a respeito desse livro. Eu vou falar mais uma visão particular, uma visão minha da história. Esse livro, ele, assim, é focado ou numa população muito rica ou muito pobre. Eu não vi assim meio termo na história. Sabe essas novelas mexicanas onde tem um núcleo muito pobre, um núcleo muito rico? Parece que eles beberam um pouco da história dos miseráveis. Então aqui, quando você encontra uma pessoa pobre, ela é extremamente pobre. Ela chega a cortar os cabelos numa época de extremo inverno para poder conseguir dinheiro. É uma pessoa assim que come sujeira na rua, uma pessoa extremamente pobre. E a pessoa que tem dinheiro, assim, desperdiça comida, sabe? Então são dois núcleos muito extremos. Então eu achei assim um certo exagero. Então, são algumas heresias que eu vou falar aqui, que as pessoas sempre falam, é uma obra da literatura, um clássico mundial, um livro quase sem falhas, um livro quase perfeito. Mas eu não senti tanta perfeição assim. Aliás, eu achei grandes exageros também do escritor. Não sei se na época em que ele foi escrito, esse tipo de literatura era corriqueiro, era comum. Mas assim, eu não achei assim uma coisa extremamente fora do comum, uma coisa, como eu posso dizer, clássico da humanidade, sem falhas. Então eu acho que é um livro interessante, fácil de você entender. É a história de Jean Valjean, um homem que roubou um pedaço de pão para poder sustentar a família que eram sobrinhos, a irmã, paupérrimos, miseráveis, e ele é preso por causa disso. Enfim, a história é muito conhecida, ele sofre muito nas galés, é uma história de muito sofrimento, e depois ele é acolhido por um bispo,
E esse bispo é o extremo da bondade. Imagina uma pessoa sem falhas, uma pessoa que ama a paróquia que trabalha, que ama o ser humano, que tira da boca para dar para os pobres, que é incorruptível, que é um bispo assim, que a população tem verdadeira adoração. Tem o Javé, que é um policial, né, da época, que é assim, o extremo da pessoa criteriosa, da pessoa que segue as regras da instituição até o último grau, que as leis estão acima de tudo, que ele não tem assim meio termo, é a lei e pronto. Ele julga de forma seca, de forma, como eu posso dizer, de uma forma bem grossa, assim, nua e crua em cima da lei, entendeu? Não tem meio termo para ele. Então, é o policial incorruptível, quase a perfeição do policial. Tem a Cosette, tem a Fantine, que é a mãe da Cosette. A Fantine é o extremo da pobreza, o extremo da pessoa que sofre, é a população que mais sofre, que mais leva nas costas a riqueza de certas instituições, né? Cosette se torna a filha da Fantine no meio da história lá, mas a Fantine é uma pessoa assim que sofreu muito, ficou grávida, solteira, e depois disso a vida dela se tornou quase insuportável. A Cosette, a filha da Fantine, que é doada para uns donos de tabernas, são os Thénardier, que assim é o extremo das pessoas gananciosas, das pessoas que não têm coração. E sabe, são extremos que tem nesse livro. Não vou falar muito para não dar muito spoiler, mas assim, é muito interessante a visão da humanidade desse livro aqui, ou a falta de humanidade, né? Então, não é feito na época da Revolução Francesa, como todos sabem. É uma história que foi feita após a Revolução Francesa, que é, assim, divulgado uma espécie de revolução, mas da cidade, não é revolução do país em si, né? Tem várias cenas aqui de luta armada, inclusive tem a cena do Gavroche, que é muito divulgado, né? Muito falado da cena do Gavroche. Gavroche é uma criança, só que lá na França da época, a criança era considerada um adulto pequeno. Então, tudo aquilo que um adulto sofria, a criança sofria. É muito interessante a história das crianças nessa época da França, né? Século XVIII, XIX da França. Enfim, é uma história humana, uma história de muita tristeza, muito sofrimento, de reviravoltas, da pessoa que conheceu a extrema pobreza, da pessoa que ficou rica, da pessoa que viu a misericórdia chegando para ela, da reconciliação do ser humano voltando a ser ser humano, entendeu? Então é uma visão muito boa da vida e uma visão assim, como posso dizer, uma visão extrema dos extremos, entendeu? Então eu acho assim, eu acho até que as novelas mexicanas beberam um pouco do livro dos Miseráveis, porque também nas novelas mexicanas tem a pessoa muito pobre, a pessoa muito rica, não tem meio termo, muito sofrimento, tem sempre a Igreja Católica ali para resolver algumas coisas, para dar humanidade na história. Parece que o pessoal das novelas mexicanas leram Os Miseráveis. Mas enfim, uma obra clássica, não achei um melhor livro de todos os tempos, mas assim, vale a pena ler, vocês encontram nos sebos por valores muito bons. Tem versões que são compactadas, porque tem digressões, alguns livros têm digressões. O que são digressões? São... aliás, omitem as digressões. Aqui nesse livro tem muitas digressões. O que são? São assim, são flashbacks. Você está discorrendo a história, de repente o autor resolve falar um pouco da cidade, falar um pouco da história daquela região. Então foge um pouco
do contexto do livro e faz um parêntese, então isso chama de digressões. E tem alguns livros que suprimem essas digressões, omitem, então o livro fica mais compactado, fica menor. Então esse aqui não tem essa compactação, é a obra completa. E vocês conseguem também esse livro num volume único. Eu tenho esses 2 volumes, né? Um complementa o outro, mas vocês encontram também em volume único. Enfim, um clássico da literatura mundial, vale a pena ler, tem que ter paciência, são muitas páginas, fala muito sobre a França da época das revoluções, da época da grande pobreza, e da época em que o ser humano nem sempre era tratado como ser humano. É isso. Obrigada, pessoal, por assistir. Um beijo e até a próxima.